E aí, rapaziada, como é que vocês estão, minha brazuca linda? Você que não me conhece, chegou aqui no meu canal de paraquedas, eu sou o Júlia Matos, eu tô aqui para mandar uma mensagem maravilhosa de parte do Senhor, e eu tenho certeza que você vai ser muito tocado, muito abençoado com essa mensagem de hoje. Eu não quero te assustar, mas cara, fazer a bondade não é o suficiente. Existe algo mais, existe uma cereja do bolo do Senhor para você, que não é a partir daquilo que você faz, mas é a partir daquilo que você recebe. Então, recebe essa mensagem de hoje, já abre o seu coração para receber essa mensagem com muita paz e alegria, que o Senhor possa te tocar através dessa mensagem e Deus possa te dar o direcionamento e te impulsionar para aquilo que é a vontade dele sobre a sua vida. Amém? Quero te falar uma mensagem que está lá no livro de Atos, capítulo 10, é uma mensagem onde fala entre Pedro e Cornélio. Pedro, provavelmente você já sabe quem é. Pedro é aquele cara que negou Jesus 3 vezes. Pedro é aquele cara que pregou no templo que um homem aleijado levantou e milhares de pessoas vieram para Jesus. Pedro é aquele cara que andou sobre as águas quando olhou para Jesus, pensou que Jesus fosse um fantasma, depois descobriu que não era. E aí foi para Jesus, pediu: Senhor, eu posso ir contigo pelas águas? E Jesus falou assim: vem. Ele foi o cara corajoso que começou a andar sobre as águas. Esse era Pedro. Então Pedro você já sabe quem é. Agora Cornélio aparece aqui em Atos capítulo 10. Cornélio, cara, era um comandante da alta patente do governo romano. Só para você se situar, Roma era o país, era o império que dominava o mundo naquela época. E Cornélio era um comandante de um batalhão especial chamado Batalhão Italiano de Roma. Cara, tinha tudo para ser soberbo. O cara tinha tudo para ser altivo. O cara tinha poder, provavelmente o cara tinha grana também. O cara tinha soldados ao seu comando. Se ele mandava um soldado ir para a direita, o soldado ia. Se ele mandava um soldado ir para a esquerda, o soldado ia. Ele tinha poder, tinha tudo para ser um cara altivo. Mas não, ele era um cara bom, bondoso. A Bíblia diz que além de ser um cara bom, além de ser um cara que entregava aos pobres, que dava de comer aos pobres, além de fazer isso, ele ainda era um cara que era temente a Deus, que se mantinha em oração, e a sua casa temia e adorava ao Senhor. Que cara era esse, meu amigo? Que cara é esse? E você ainda me fala: Julian, ainda faltava alguma coisa? Sim, eu te falo, ainda faltava uma coisa, ainda faltava a cereja do bolo ali. Baseado nesse texto, eu quero te falar: a bondade não é o suficiente. Talvez você já tenha ouvido essa história, ou talvez você seja essa pessoa que diz: ah, tá tudo bem, no final do ano eu entrego presente para os pobres, eu dou cesta básica, eu sou um cara bom, eu faço isso, eu faço aquilo. A sua mensagem está sobre aquilo que você faz. Mas não, o evangelho não é sobre aquilo que você faz. O evangelho é sobre aquilo que você se torna através da mensagem liberada por Jesus, através daquilo que Jesus fez. Mas aquilo que você faz de bondade, o Senhor está de olho nisso. Não para, não seja essa pessoa que talvez você faça algo de bom e pense: caramba, eu sou um cara que sempre estou fazendo a bondade para as pessoas, eu sou um cara que estou sempre fazendo uma coisa boa, eu sou uma mulher que estou sempre fazendo coisa boa para as pessoas e eu nunca recebo um retorno, minha vida não anda, minha vida não vai para frente. Eu quero te dizer que por essa mensagem eu posso garantir que os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre você. E o de repente de Deus está chegando para completar a sua vida. É essa cereja do bolo que faltava e hoje eu quero liberar isso sobre a sua vida. Um dia, lá para as 3 horas da tarde, Cornélio estava orando e ele viu um homem de branco que apareceu para ele e falou assim: Cornélio, manda alguns homens ir lá na cidade de Jope, aonde Pedro estava situado. Mandam esses caras ir lá e chamar Pedro. Pedro está na casa de Simão, que é um curtidor que mora em frente à praia. Olha os detalhes da mensagem, cara. E Deus é incrível, eu amo os detalhes que Deus faz. Deus manda tudo nos mínimos detalhes, Deus dá direcionamento, Deus vai falando, fala com um, fala com o outro, fala no nosso coração e a gente precisa anotar as pistas que Deus dá. Anote as pistas que Deus dá para dar direção para a sua vida. Eu tenho certeza que esse quebra-cabeça, ele vai se juntar e será um direcionamento incrível para você. E foi isso que Cornélio ouviu. Cornélio, que era um homem temente a Deus,
mas nunca tinha tido uma experiência miraculosa com o mundo espiritual, até que eu amo o até que de Deus. Até que um anjo apareceu, até que as coisas se tornaram possíveis, até que eu tive um sonho, até que eu tive uma revelação, até que eu ouvi uma mensagem diferente no YouTube, até que o Senhor falou comigo. Gente, permaneça fiel no até que de Deus, porque Deus vai liberar um direcionamento para você. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai fazer uma história nova. Deus vai escrever uma página nova na sua vida. O até aqui de Deus é real. E eu tenho visto pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. E não será diferente com você. Deus, quando manda uma mensagem, não manda uma mensagem incompleta. Deus manda a mensagem completa. Talvez um pedacinho ficou com você, mas outro pedaço está com outra pessoa. Outro pedaço vai estar num sinal. Outro pedaço vai estar num livro. Mas a mensagem de Deus, ela é completa. Ela pode estar espalhada, ela pode estar em parábolas, mas Deus manda a mensagem completa. Basta a nós discernirmos essa mensagem, juntarmos o quebra-cabeça e pegarmos esse direcionamento. No dia seguinte que Cornélio recebeu a mensagem de um anjo, Pedro estava entregando o jejum por volta de meio-dia. Ele subiu no terraço para orar e ele teve uma visão maravilhosa. Ele viu uma coisa que a Bíblia diz, não relata que era um lençol. Era algo semelhante a um lençol amarrado nas 4 pontas, que descia até a terra. E no meio desse lençol ele viu diversos animais. Animais selvagens, animais domésticos e aves. Todos os animais de 4 patas ele viu ali naquela imagem. Porém, era a cultura dos judeus não comer certos animais. E ele escuta uma voz que fala para ele assim, Pedro, mata e come. E ele logo se apavorou. Por quê? Porque o novo, quando nós não estamos acostumados com o novo, automaticamente a nossa mente nos sabota por segurança. A nossa mente fica com medo de aceitar o novo, o medo de aceitar o desconhecido por proteção. E automaticamente, por cultura, ele falou assim, não, Senhor, não posso comer aquilo que é impuro, porque eu nunca comi nenhum animal impuro segundo a lei. E aí aquela voz falou para ele assim, Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Não bloqueie aquilo que eu estou te dando direção. Não pare aquilo que eu estou fazendo, simplesmente porque você ouviu de alguém, simplesmente porque os seus amigos estão indo por uma outra direção, simplesmente porque você passou por uma situação muito difícil na sua vida. Eu estou fazendo algo diferente na sua vida e é isso que eu quero concluir. Sim, não pare porque você sofreu algo, não pare porque você sofreu uma circunstância que é difícil de passar por ela nesse momento. E Pedro, como você conhece já na história, Pedro, por teimosia, ouviu isso 3 vezes. 3 vezes ele ouviu isso. Será que é algo semelhante? Pedro, que é aquele cara onde o Senhor Jesus falou para ele assim, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 3 vezes, talvez não seja uma teimosia demais. Quantos de nós temos ouvido a mensagem do Senhor, talvez por um vídeo no YouTube, talvez por um vídeo como esse aqui, e por diversas vezes a gente não tem dado passos de mudança na nossa vida por teimosia? Quantos de nós não teimamos com o Senhor naquilo que o Senhor está nos direcionando? Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor através desse vídeo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração pela mensagem do Senhor. Ore ao Senhor. Peça a Ele que venha clarear a sua mente. Peça a Ele que venha aquecer o seu coração. Mas reaja à voz do Senhor sobre a sua vida. Logo aquela imagem saiu da mente de Pedro. E os soldados que Cornélio mandou ir até a casa de um tal Simão, curtidor, que morava em frente à praia, os caras já estavam lá procurando Pedro imediatamente, porque Cesareia era muito perto de Jope. E Pedro, quando estava descendo do terraço, ele começou a se questionar da mensagem, da visão que ele teve. E falou assim, o que significa aqueles animais que são animais impuros e Deus mandou eu comer, matar e comer? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo esse sonho, Senhor. Eu não estou entendendo essa mensagem, Senhor. Eu não estou entendendo essa revelação, Pai. Me revele, Pai.
mas Deus sempre manda um mensageiro a mais, Deus sempre manda um direcionamento, Deus sempre manda um livro, Deus sempre manda um filme, Deus sempre manda um vídeo no YouTube, Deus vai sempre clarear a sua mente se você tiver com o coração inclinado para Ele. O texto diz pra gente que o Espírito Santo falou com Pedro. E eu acho isso incrível, quando a mensagem fala que o Espírito Santo falou. Não esquenta que a minha filha falando no fundo, o Espírito Santo também está falando com ela e eu fico muito feliz do Espírito Santo falar com toda a minha família. E o Espírito Santo bradou no coração de Pedro, falou com Pedro: Pedro, esses homens que estão aí embaixo, eles vieram te buscar, vá com eles, vá com eles. E aí Pedro foi com os soldados de Cornélio, chegou até a casa de Cornélio. E quando Pedro começou a conversar com Cornélio, eu imagino Pedro conversando e andando lá dentro da casa e viu muitas pessoas na casa, porque o texto diz que ali havia parentes de Cornélio, ali havia amigos íntimos de Cornélio. Cornélio convidou todo mundo para ouvir uma mensagem que Pedro tinha para anunciar para ele, que ele não sabia que mensagem era essa. Talvez você fique se perguntando: meu Deus, eu já faço tudo certo, eu sou uma pessoa boa, eu entrego esmola aos pobres, eu dou presente para as pessoas, eu faço tudo certinho, sou uma pessoa que eu não sou corrupta, eu não gosto de corrupção, mas o que será que tem algo a mais? Existe algo, Senhor, a mais que o Senhor tem a anunciar para mim? Sim, o Senhor sempre tem algo a mais para você. O Senhor sempre tem algo a mais para a gente. E o que é isso que o Senhor tem a mais para a gente? O que o Senhor tem a mais para a gente é relacionamento, fogo do Espírito, batismo, renovo, experiências, viver o céu na terra, trazer o céu sobre o ambiente aonde você está, liberar o poder dele sobre a sua vida, transformar você em um agente de transformação, transformar você em um incendiário do reino. É isso que Deus tem a mais sobre a sua vida, não apenas da bondade, da força dos seus próprios braços, mas do direcionamento e do impulsionamento dele para você. Então Pedro começa a perguntar a Cornélio e fala assim: Cornélio, vem cá, por que vocês me trouxeram até aqui? O que vocês querem de mim? E aí Cornélio conta a história que alguns dias atrás ele viu um anjo e o anjo falou para ele para chamar um tal de Pedro, que esse Pedro tinha uma mensagem para anunciar. Pedro começa a anunciar a mensagem dizendo que na cultura judaica, olha só, a cultura judaica, a lei judaica não permitia que os judeus se relacionavam com pessoas impuras. Impuras. Mas Deus tinha dado uma visão para ele. A cultura falava uma coisa, até que Deus dá uma visão diferente. A cultura bloqueia a gente, até que Deus dá um direcionamento, até que Deus brada no nosso coração algo diferente. E aí, Pedro fala que a cultura judaica falava que eles não podiam se relacionar com pessoas impuras, mas que Deus tinha dado uma visão para Pedro, falando para ele não dizer que é impuro aquilo que ele purificou. E que Pedro, naquele momento, tinha entendido que Deus queria liberar o evangelho para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Para que todos fossem salvos. Para que todos fossem tocados. Para que todos fossem curados. Para que todos fossem restaurados. E essa é a mensagem que eu tenho para você. Todos serão salvos. Quando Pedro começa a falar essa mensagem, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava lá em Pentecoste, o mesmo sinal, o mesmo dom que ocorreu lá em Atos 2, ocorreu aqui também em Atos 10. E todos da casa de Cornélio começaram a falar em línguas estranhas, começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Julian, então o que tem da cereja do bolo? A cereja do bolo é Cristo. E quando Cristo desce, quando a mensagem do Evangelho vem, que só Ele salva, que foi através de Jesus que o Evangelho do Reino foi pregado, o Espírito Santo, Ele se empodera de nós, nos dando o fogo dele, nos avivando, nos aquecendo para pregar o Evangelho do Reino de Deus e para transformar as nossas vidas.
Nesse momento, eu quero liberar sobre a sua vida, a vida de quem está ouvindo essa mensagem nesse momento, o fogo do Espírito Santo, que você seja batizado com o Espírito Santo, que você saiba que a sua bondade não é o suficiente. Não é que você não precisa fazer coisas boas, mas é que através da sua bondade, os olhos do Senhor estão sobre você e o evangelho do reino precisa entrar no seu coração nesse momento e o Espírito Santo venha te batizar com fogo e você receba o empoderamento do céu para fazer aquilo que ele te liberou para fazer em nome de Jesus. E é isso, meu povo, é isso que aconteceu com a família de Cornélio e é isso que está acontecendo com a sua família agora, eu creio. Se você curtiu essa mensagem, se você recebeu do Senhor essa mensagem, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E eu quero te dizer, a bondade, ela é boa. A bondade, ela é essencial. Precisamos fazer e ter atos de bondade, mas ela não é o suficiente. Mas ela não é o suficiente. O suficiente é a graça do Senhor. E quando somos feridos, tocados pela graça, o Espírito Santo, que é o dono da graça, ele nos enche com o dom dele, nos levando para um outro nível através de Jesus Cristo. Fica em paz, fica com esse vídeo e tamo junto. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos e mais notificações de vídeos como esse. Valeu!